Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, gostaria de pedir que você deixasse o seu like, caso você curta, e o seu dislike se você também não gostar, fique à vontade. Hoje gostaria de falar um pouco sobre essa loucura, essa guerra tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que parece estar enlouquecendo as bolsas de valores do mundo inteiro. Bom, pessoal, o que eu primeiro gostaria de deixar claro para vocês é que economia não é a minha especialidade. Então, o olhar que eu gostaria de trazer para essa discussão é muito mais sociológico e político. Primeiro, que nós temos que pensar em quem ganha nessa disputa, principalmente ancorada pelos Estados Unidos e a China. Só hoje, no dia em que estou gravando isso aqui, a China, em resposta a um aumento de 104% dos aumentos de tarifa impostos por Donald Trump, aumentou as tarifas dos Estados Unidos em uma condição de reciprocidade em 84%. Então, o que nós temos que pensar primeiro é onde isso vai parar. Sinceramente, é uma resposta difícil de saber porque é uma guerra aberta entre duas potências que disputam o protagonismo, seja elas nas áreas tecnológicas, econômicas e até mesmo armamentistas. Pode-se dizer que nós estamos diante de uma Segunda Guerra Fria? Talvez. E quem ganha com isso? Quem ganha? É a população do mundo todo em geral? É os Estados Unidos? São a China? Bom, primeiramente acho que a reflexão clara é de que ninguém vai ganhar. Primeiramente porque o dólar ainda é a moeda que tem mais poder no mundo, que vigora como um ponto de equilíbrio da economia mundial. Então, se o dólar começar a disparar, logicamente o mundo inteiro vai sentir. Quando você entrar no supermercado, você vai encontrar alimentos mais caros. Você vai encontrar um combustível mais caro quando for ao posto de gasolina. Isso por quê? Porque devido a esse aumento tarifário, as exportações para os Estados Unidos vão começar a ficar mais tímidas, porque ninguém quer pagar um valor tão alto assim. Então, o consumo interno vai começar a disparar. Os países vão começar a investir mais, é claro, no consumo interno e os preços vão aumentar logicamente, porque nessa guerra o mercado não quer sair perdendo. Mas o perdedor já existe, é a população, é o povo que vai todos os dias ao mercado fazer suas compras. Lembrando que os alimentos já não estão baratos devido a um problema de commodities rurais que chega a ser mundial. No próprio Estados Unidos, por exemplo, há uma falta enorme de ovos, para se ter uma ideia. Então, o que já está caro vai ficar mais caro ainda. O custo de vida vai começar a pesar ainda mais. Então, é isso. Enquanto Donald Trump e Xi Jinping aumentam as tarifas em proporções absurdas, as pessoas são quem perde. E não se trata apenas da China. A União Europeia também aumentou as tarifas drasticamente. Então, o que nós podemos esperar é que Donald Trump, em resposta, aumente também as tarifas para a União Europeia. E é isso, vai chegando aí nesse número absurdo de, de tarifas, vai aumentando, chegando num ponto que a coisa vai chegando ao teto. E aí os problemas para a economia mundial serão enormes. Os problemas e se a economia vai mal, os problemas sociais também começam a aumentar. Porque lembrando que ainda existem tantos e tantos países no mundo e até mesmo aqui no Brasil a questão da insegurança alimentar. E o que é isso? São pessoas que podem tomar café da manhã, mas não sabem se vão almoçar ou se vão jantar. Então, infelizmente, uma guerra econômica
só vai fazer esse problema crescer. Porque o social está diretamente ligado com a economia e a economia está diretamente ligada com o social. São coisas que não andam separadas. São coisas que estão juntas desde que o mundo começou a afirmar suas relações sociais e comerciais. Então, nessa questão, nessa guerra, o maior perdedor, sem dúvida, somos você, eu e todos. Todos que dependem, que precisam comprar seus alimentos, abastecer seu carro com gasolina, precisam exercer um poder de compra. Então, infelizmente, o mundo entrou nessa rota que parece ser, no momento, incurável, de tarifas. Aliás, nós nunca ouvimos falar tanto dessa palavra como estamos ouvindo falar agora. E aí nós precisamos falar do poder, do projeto de poder de Donald Trump. Na visão dele, ele quer forçar que as grandes indústrias voltem para os Estados Unidos. Ele quer que as indústrias automobilísticas, que têm, como isso é sabido há muito tempo, uma criança que está no sexto ano do ensino secundário sabe disso, que as montadoras elas não montam um carro em apenas um país. Cada peça vem de um lugar diferente e os carros vão tomando forma assim. Mas na visão de Donald Trump, não pode ser assim. Os automóveis, os carros, têm que ser montados inteiramente nos Estados Unidos. E ele usa essa pressão tarifária na indústria automobilística justamente para isso, para forçar as empresas a terem como base apenas os Estados Unidos. Porque na visão de Trump, tem que ainda existir essa figura do país central que coordena o mundo inteiro. Mas hoje em dia, principalmente depois da Guerra Fria, que acabou em 1989, após a queda do Muro de Berlim, as coisas passaram a ser globalizadas. Ou seja, o poder não está detido exatamente em grande quantidade em um único país. Hoje em dia as coisas estão muito bem distribuídas. Você tem o caso da China, com uma economia fortíssima e que até 2030 certamente vai ocupar o topo de primeira economia do mundo. Você tem outros países em franco crescimento. Você tem uma União Europeia que exerce um poder de protagonismo no mundo também. Então, o poder não está distribuído apenas nos Estados Unidos. Por mais que doa para Donald Trump saber disso, é a realidade. Mas é claro, ele se elegeu muito com essa promessa de fazer a América grande novamente. E a América é grande. Nunca deixou e nem vai deixar de ser grande. Mas a questão é que Donald Trump ele quer uma concentração econômica e industrial que não, que não comporta mais na escala que ele deseja. Porque as coisas não são mais assim. O mundo é muito mais distribuído, muito mais globalizado. Mas na visão de Donald Trump, as coisas têm que estar fundamentadas numa visão voltada apenas para os Estados Unidos. E é claro, ele começa a sofrer pressão até mesmo dos seus pares. Elon Musk, que tem muitos negócios na China, começa também a pressioná-lo para que ele recue nessas tarifas, mas a questão é que ele não quer e talvez nem possa, porque ele fez isso como uma entre as suas promessas de governo, caso fosse eleito. Foi eleito e está fazendo esse plano, ao que parece até então, até mesmo suicida, para tornar a América grande, como diz ele novamente. Mas, como diz especialistas, por exemplo, a indústria automobilística, nesses moldes, vai demorar praticamente 10 anos, isso pelo menos 10 anos, para poder ser totalmente transferida para os Estados Unidos. Isso me parece
uma jogada muito arriscada e eu acho que o custo vamos a sentir ainda mais ao longo do tempo. Como ficarão os Estados Unidos daqui a 6 meses, um ano? Como ficará a aprovação de Donald Trump? Isso é puro exercício de imaginação, mas pelo que nós podemos analisar do cenário agora, as coisas podem se complicar e muito para ele. E esse projeto de poder de Donald Trump? Até onde vão os seus tentáculos? É outra coisa também difícil de saber. Pode ser perigoso. Infelizmente, as ações dele não têm um custo apenas para os Estados Unidos, tem um custo também para o mundo. Esse segundo mandato de Trump se mostra ser muito mais agressivo do que o primeiro, porque ele agora me parece ter uma confiança, um poder de autoconfiança muito mais consolidado. E 4 anos, e o seu mandato anterior, né, os 4 anos que ele já tinha ficado na presidência americana, de certa forma, já mostrou para ele como muitas coisas do seu projeto podem funcionar melhor. E é isso que ele está fazendo. É muito mais um projeto político de poder do que visando um bem mundial. Parece que bem mundial parece estar entre as últimas das últimas prioridades dele. E o custo de toda essa ambição está sendo e vai ser ainda mais alto, infelizmente. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou ouvindo até aqui e até o nosso próximo episódio.